Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da GBCAD, tutorial do Arctiv 3D, feito para quem quer aprender rápido para avaliar o programa ou para começar a projetar com ele. Nesse vídeo, continuaremos a desenhar os objetos de arquitetura deste projeto. Primeiro, você deve abrir o tutorial Arctiv 3D aula 06, que é o projeto do final da aula passada. A seguir, vamos na planta baixa do pavimento térreo para começar desenhando uma escada entre essas paredes aqui. Vamos na aba A3D Projeto, acionamos o comando de escada e dizemos que a altura dessa escada vai até o próximo pavimento e que a cota de base fica a 0 do pavimento que ela vai ser desenhada, que no caso será o pavimento da vista 2D, que é o pavimento térreo. A largura da escada vai ser medida a partir de 2 pontos do nosso projeto. Então eu seleciono aqui o campo de largura, coloco o cursor dentro dele, venho aqui em ferramentas, medir e informo 2 pontos. Eu tenho a largura da escada que é 2,60 m. Eu vou dividir essa distância por 2 e tenho 1,30 m, que é a largura da minha escada. Só que eu preciso ter uma folga entre os dois lances da escada para que o Arctiv 3D faça a distribuição dos degraus. Eu vou diminuir 2 centímetros aqui dessa minha largura e vou desenhar a escada com 128 de largura e escolher aqui o estilo formato U. A seguir, o comando pede que eu informe 2 pontos, aqui onde a escada inicia, aqui onde a escada termina, e ela vem para o lado de cá. O programa desenha a escada em 2D e em 3D. Agora eu posso selecionar os grips para mover a escada até esse canto, onde encosta na parede. E posso olhar aqui a palheta de propriedades que mostra várias informações a respeito dessa escada. O que eu vou mostrar para vocês é esse tipo de estrutura que a gente pode modificar, que é um outro elemento que fica abaixo dos degraus. Pode ser uma estrutura normal, em cascata. Vamos verificar o resultado em 3D. Ou então, eu posso escolher também estrutura em degraus. Ele desenha simplesmente um objeto abaixo da escada. Para mim modificar essa escada, eu posso selecionar os degraus dela em 3D ou em 2D e fazer as alterações nas propriedades dela. Inclusive com relação ao cálculo dos degraus, nós vamos usar a fórmula de Blondel ou não, uma série de propriedades bem úteis para calcular essa escada. Cada propriedade que é alterada vai resultar no desenho novo dessa escada aqui na posição onde ela está. Caso eu queira mover a escada do lugar, eu posso usar os grips, tanto para mover como para alterar a distância entre os vãos. Esse elemento abaixo da escada é um componente da escada. A gente pode ver aqui nas propriedades que diz que ele é um objeto do tipo componente, enquanto que os degraus é um objeto do tipo escada. Quem determina toda a geometria e a forma da escada são os degraus. O componente é um resultado dos degraus que a gente tem a possibilidade de alterar o estilo dele, a visualização em 2D e em 3D, mas não a forma desse objeto, ele é o resultado da escada. Nós temos então a escada aparecendo em planta baixa. E também já aparece aqui no corte. Os degraus da escada, você tem as mesmas propriedades que aparecia na planta baixa. E aqui está a estrutura da escada. E a forma de representação dela está definida nessas propriedades todas. Para facilitar a seleção da escada, o Arctiv 3D tem um botão, que é esse botão aqui, para agrupar componentes com a base. Quando esse botão está selecionado, mesmo que eu selecione o componente, o Arctiv 3D vai selecionar a minha escada, que é o objeto que determina a forma daquele componente, tanto em 3D como em 2D. Ao selecionar o componente, ele vai me selecionar a escada automaticamente. Isso serve para facilitar a seleção dos objetos que realmente determinam a forma daquele componente. Quando você quer editar diretamente o componente, será preciso clicar nesse botão para desativá-lo e agora sim você passa a poder selecionar o componente.
Para finalizar o desenho da escada, só resta acionar o comando de peitoril e corrimão e escolher que esse objeto ficará conectado em uma escada. Sendo assim, cada vez que a escada modificar, o corrimão modificará também. Eu posso selecionar a escada até no corte, que ele desenha também, sem problema nenhum. Já aparece o corrimão aparecendo em vista, atrás da escada. Aqui nós temos em 3D. E aqui aparece também na planta baixa. Cada modificação que eu fizer na escada modifica também o corrimão. Se eu movimentar a escada para outro lugar, ele vai junto. Se eu modifico a largura da escada, ele modifica também. É um objeto dinâmico. Vamos desfazer as modificações que foram feitas. Pronto, agora a escada está igual como estava antes. Vamos continuar o projeto desenhando então os elementos horizontais, que são os pisos e as lajes e vigas do nosso projeto. O piso será desenhado na planta baixa do pavimento térreo. Basta colocar o cursor na viewport em 2D, chamar o comando piso e começar a definir uma série de propriedades. Primeiro eu vou escolher o estilo todo o pavimento. A cota de referência desse piso é o 0 do pavimento onde ele for desenhado, que será o pavimento térreo. A largura da parede eu vou obter selecionando, colocando o cursor no campo de largura e vindo aqui em medir, caso eu não me lembre da largura da parede, eu meço a largura dela, deu 20 centímetros. Essa informação é importante porque no desenho de piso com lajes e vigas, essa largura vai servir para colocar a viga no eixo da parede. Agora eu vou escolher informar pontos e eu devo obrigatoriamente informar os pontos externos do meu projeto, pois o piso será deslocado metade da largura da parede para dentro. Então eu informo os pontos do lado de fora e aquela metade da distância vai definir onde é que é o eixo desse piso. O piso já aparece aqui em 3D. Nós podemos ver que ele já foi recortado por algumas paredes. Esse recorte é automático, cada vez que as paredes forem modificadas, ele será recortado novamente. E nós podemos ver aqui num corte que o piso também foi recortado em 2D. Isso acontece porque o piso tem uma propriedade chamada prioridade, assim como os outros objetos também têm. E a prioridade maior corta o objeto menor. Essa prioridade define quais objetos devem ocupar o espaço em 3D para que não ocorra sobreposição. A prioridade do piso é 20 e a prioridade da parede é 50. Se ela tivesse uma prioridade menor, o piso faria o recorte na parede. Quando dois objetos têm prioridades iguais, assim como essa laje e essa viga, que tem prioridade 80, selecionando os dois objetos, ele consegue mostrar a prioridade dos dois ao mesmo tempo. Quando a prioridade é igual, não existe uma linha separando o desenho dos objetos. Eles serão unidos, assim como as paredes são unidas na planta baixa, porque têm prioridades iguais. Agora eu vou mostrar aqui em 3D o resultado do piso com laje e vigas conectadas. Primeiro eu vou selecionar esse botão para desligar o layer, apontando o terreno. Agora eu posso virar o projeto e olhar ele por baixo. Deixa eu apontar esse botão para mudar a luminosidade da vista para que a gente possa enxergar melhor. Então aqui nós temos uma laje que está conectada abaixo do piso e essa viga que está na borda da laje. Aqui nós podemos ver melhor o piso, a laje e a viga juntos. Se eu seleciono o piso aqui em 2D, eu vou selecionar que é mais fácil de editar. Selecionar o piso e modificar essa aresta dele, você pode ver que no 3D ela já foi para fora e no corte provavelmente já aparece diferente também.
Agora eu prossigo então desenhando o piso e a laje no segundo pavimento, da mesma forma que eu desenhei no primeiro. Vou iniciar por aqui. Aqui eu não sei exatamente onde ele vai terminar, vou fazer assim por enquanto. E dou um close para fechar a polyline. Nós temos já o piso aqui no segundo pavimento. Agora eu preciso prolongá-lo para que ele chegue até a escada. Ele não ocupa todo o pavimento, só uma parte dele, para a gente poder criar um mezanino aqui. Já temos ele aparecendo no corte também. Eu vou ilustrar aqui dois recursos do Active 3D. O primeiro é que eu quero que esse componente fique desenhado com a mesma representação em 2D do concreto. Então eu seleciono meu componente, eu venho aqui em comando e peço para copiar de objeto. Agora eu seleciono, por exemplo, a nossa laje e ele fica aparecendo igual a laje. Se eu seleciono os degraus da escada, eu posso selecionar uma opção aqui que diz se eu devo ou não desenhar o último degrau. Colocando sim, ele completa o desenho da escada no mesmo nível do piso. Vocês podem ver que eu consigo trabalhar tanto em corte, como em planta baixa, como em 3D, mostrando como o Active 3D é flexível nesse sentido, fazendo com que você compreenda exatamente tudo que está sendo feito no seu projeto. Agora vamos desenhar no pavimento da cobertura a laje de cobertura. Desta vez não acionaremos o comando piso, será usado o comando laje. Esse comando não vai incluir vigas na borda, as vigas serão colocadas posteriormente, somente onde são necessárias. A cota de referência vai ser 5 centímetros abaixo da cota da cobertura, porque aqui no caso não tem o piso. E a espessura do reboco eu vou colocar 2,5 centímetros, porque eu quero que os pontos sejam informados exatamente na parede e desejo que ela fique um pouco mais para dentro. Eu vou escolher o estilo concreto à vista. Peço para informar pontos aqui na cobertura. Então eu começo informando os pontos aqui em volta. E close para fechar. Então nós temos aqui a laje de cobertura. Como nós usamos aquele recurso de afastamento de 2,5 para dentro, a laje não aparece aqui na fachada, ela não está no plano do nosso. Aqui, selecionando ela, a gente pode ver que ela está com os grips exatamente nos pontos informados, porém está desenhado um pouco mais para dentro devido a essa propriedade de afastamento que nós informamos já quando foi iniciado o comando. Agora, para finalizar, vou fazer uma outra laje aqui no piso, que é da área externa de acesso a esse projeto. Vou chamar o comando, dessa vez com piso. Vou pedir para informar pontos. Como eu devo informar pontos externos, eu vou começar a desenhar pontos fora da parede aqui. E uso o close para fechar. Então eu tenho aqui a minha área. O que eu devo cuidar agora é o seguinte. Olhando de baixo, eu tenho uma viga fazendo a volta em toda esta área. E essa viga não é necessária em toda a sua extensão. Como essa viga está conectada em volta do piso, eu preciso pegar os grips dela e desligar alguns segmentos. Eu posso fazer isso aqui na planta baixa, que é mais fácil. Esse objeto é um objeto poligonal que faz a volta na minha laje, está dependendo da forma dessa laje, e possui um grip numa ponta e na outra. Em uma das duas pontas eu consigo
abrir esse objeto. Vou pegar esse ponto aqui, verificar se abriu. Ó, eu consegui abrir ele, ficou somente um pedacinho. Então eu pego esse primeiro grip, faço a volta até chegar aqui, que é onde eu preciso ter. Depois eu pego o outro grip e trago até aqui. Então eu tenho aqui, olhando de baixo, exatamente a viga onde é necessária, pois os outros trechos eu já tenho viga existente, que é da laje interna do meu projeto. Então, quando você desenhar um piso com laje e viga conectada, para interromper a viga, basta pegar o grip que abre o objeto e depois modificar até o ponto onde ele é necessário. Para finalizar, então, eu vou mostrar agora como o corte facilita a verificação do seu projeto. Quando foi desenhado esse piso aqui fora, ele foi feito na mesma cota de base do outro piso lá dentro. Eu poderia digitar o valor aqui da cota de base e corrigir o piso, mas eu faço questão de verificar isso no corte. Nós temos aqui um corte pronto, que é usado por essa linha de corte aqui. Eu vou trazer a linha de corte um pouco para baixo, de maneira que ela possa cortar o piso que nós fizemos ali fora. E aqui nós vemos que ele está na mesma cota. Por isso que o corte pode ser usado não só para gerar uma representação do projeto para fins de impressão, como também para fins de projeto. Você pode mover a linha de corte sempre que desejar, passando por vários locais do projeto e verificar questões de construtivas como essa. Eu posso selecionar o objeto aqui no corte mesmo e mudar a cota de base dele para menos 10 centímetros. Que é o valor que ele deve ter. Depois eu posso trazer o meu corte para a posição normal ou verificar outro ponto do meu projeto também. Bom, nesse vídeo vocês receberam informação suficiente para desenhar as lajes e pisos do projeto. Até a próxima aula. Muito obrigado.